Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos aqui no momento de despertar a espiritualidade e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o sentido da vida. O sentido da vida traz para nós algumas questões, né? Traz questionamentos, traz reflexões. A gente busca, né, compreender aí o significado da existência humana. É uma reflexão profunda e essa reflexão ela acontece no olhar para si, no olhar para as pessoas, no olhar para o entorno, no olhar para a nossa história. E é importante a gente entender o sentido da nossa vida. Por quê? Porque as pessoas que não encontram sentido para a vida, elas também não encontram motivos para continuarem vivendo. Então, olha só o grau de importância em você saber e conhecer o sentido da sua vida. Você tem que compreender por que faz sentido você estar aqui, né? Qual é a necessidade da sua passagem por aqui? Quando a gente não consegue identificar esse sentido, a gente pode trazer muitos prejuízos. E esses prejuízos, eles podem se dar, por exemplo, através de uma depressão, crises de ansiedade, a falta de estímulo, de motivação para realizar coisas. E vai evoluindo, tudo isso é coisa que pesa, né, na vida do ser humano. Até chega uma hora em que, se realmente ele não encontrou um sentido para que ele esteja aqui, esteja no mundo, esteja presente, ele faz o quê? Ele pode chegar ao ponto de tirar a própria vida. Eu não sei se você já ouviu falar do Viktor Frankl, eu sempre uso o exemplo dele nos meus vídeos, inclusive em alguns processos que eu tenho de autoconhecimento, mas ele foi um médico muito conceituado, né? Ele passou por experiências terríveis na vida dele, porque ele viveu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu aquela triste realidade, ele perdeu pessoas da família, muitas pessoas da família dele. E mesmo vivendo aquela realidade dos campos de concentração, ele falava que uma alma em desespero, ela precisa reconhecer a incapacidade que vive para encontrar um propósito. O desespero, ele seria um sofrimento que não tem sentido. Mas um sofrimento que tem sentido, ele pode ser considerado uma etapa de vida. Olha só como ele aprofundou nesse assunto. Perceber o sentido das coisas nos fortalece, nos ajuda a seguir em frente, nos ajuda a ter paz e força para você superar aquele momento que você está passando, né? Nós, cristãos, nós somos chamados a refletir junto com o Espírito Santo. Nós temos a graça de ter o Espírito Santo, a graça de pedir o Espírito Santo para fazer parte da nossa mente, para usar a nossa boca para poder falar, né? E assim colocar sentido nas coisas que a gente vive. E através do Espírito Santo que a gente vive a nossa comunhão com Deus. A nossa fé é a nossa luz, né? Jesus Cristo, ele é o nosso guia. Com o exemplo de Jesus, nós conseguimos compreender o sentido do ser humano na Terra. E esse sentido ele vem pela confiança na glória de Deus e na vida eterna. Então, por exemplo, você está passando por tudo que você passa aqui, mas você sabe que você precisa passar, às vezes, por algum sofrimento para você crescer, que você está fazendo um trabalho de evolução da sua fé e que a sua fé também evolui através do seu sofrimento. Você sabe que tudo que você está vivendo aqui, as transformações em você e aquilo que você consegue transformar no outro, tem a ver também com algo muito maior que está por vir, que é a vida eterna. Então, olha quanta coisa, né? A gente consegue dar sentido na nossa vida, a gente consegue trabalhar a resiliência através da fé. Jesus, olha o exemplo que Jesus Cristo foi para nós, e é, e sempre será.
com base na palavra de Deus, nas leituras da Bíblia, a gente tem lá uma série de pessoas que passaram por tantas coisas e elas não caíram. Se você ler a história de Jó, você vai entender. Ele tinha tudo e perdeu tudo. O que não deixou, o que não permitiu com que ele caísse de vez ou fizesse com que, né, a vida dele perdesse o sentido por tudo que ele passou, foi a fé dele em Deus. Então, olha só como em um versículo Paulo consegue trazer o sentido para a nossa vida. Ele diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, ele diz que nós somos criaturas de Deus. Esse é o primeiro sentido da vida. E se nós somos criaturas de Deus, é Ele quem dá o sentido que nós precisamos. E nós nos entregarmos a esse sentido fortalece a nossa vida. Por quê? Porque transforma a nossa atitude, aumenta a nossa fé. Nós somos mais resilientes para aceitar os desafios que a gente tem na nossa vida. A gente consegue superar melhor os sofrimentos que nós passamos. Deus é maravilhoso em tudo que faz. E quando a gente tem essa fé, quando a gente tem em Deus o sentido da nossa vida, a gente consegue também aceitar melhor a nossa condição. Um outro versículo que traz o sentido da vida também para nós está em 1 Coríntios 10:31. Diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o lugar de Deus é no centro da sua vida. É Ele quem nos orienta e nos dá força e direção. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia em Deus, entenda o sentido da vida através da sua fé. Ela é capaz de te dar força, paz, perseverança. Por quê? Porque você sabe que você tem aí muito além desta vida. E assim, quando a gente encontra esse sentido, né, com base em Deus, a gente também vê sentido na forma com que a gente tem que agir com as pessoas, que a gente precisa tratar as pessoas com respeito e tratar bem, que o amor é a base de tudo. A gente se preocupa mais em como a gente vai cuidar dos nossos filhos, da nossa família. Então, na verdade, é um sentido que ele é para você, mas que também acaba reverberando em todos à sua volta. Porque você muda o seu comportamento, a sua forma de enxergar o outro e aquilo que você está vivendo. E agora eu vou deixar para você algumas questões. Essas questões vão trazer reflexão. Então, dá uma olhadinha nas questões que eu trouxe para você refletir um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, como eu estou trazendo para você um estudo, com base nos estudos que eu trago também no meu grupo de oração, eu quero deixar uma tarefa para você. Depois que você fizer a sua reflexão, você vai escrever uma pequena carta para Deus. E nessa carta, você vai escrever sobre a sua experiência aqui, como criatura divina e com todo o sentido que a vida tem para você. Escreva uma carta, escreva tudo ali. Deixe-se liberte, sinta a presença dele no seu coração e nas suas palavras. É um exercício muito interessante, enriquecedor e libertador também. E agora eu vou deixar para você uma oração para você fazer depois desse estudo.
Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixa nos comentários um tema que você acha que é interessante eu trazer também, que a gente possa falar aqui no Despertando a Espiritualidade.